Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão que os egípcios o estão oprimindo. 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? 12. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Vamos orar. Peça para Deus falar com você. Faça a sua oração ao Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ser direcionados e guiados por ti, Pai. Eu peço que o Senhor venha usar a minha vida como um profeta aqui, Senhor. Que a tua palavra seja pregada através da minha vida. Eu não quero falar nada de mim, Senhor. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti, Senhor. Que a minha boca seja a tua palavra, Senhor, neste momento. Que da minha boca saia a tua palavra, Senhor. E que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos. E também fale ao meu coração, Pai. Que, Senhor, a cada encontro nosso, aqui neste lugar, nós possamos ouvir a tua palavra. Que não venha faltar alimento para esta igreja. Que seja uma igreja que ama a palavra de Deus.
seja uma igreja que aprenda, que estude a palavra de Deus, que tenha fé na palavra de Deus. Seja uma igreja que pregue a palavra do Senhor. Levante pregadores, pregadoras. Levante pessoas, Pai, prontas a ensinar, a pregar a palavra de Cristo, Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, Moisés estava morando em Midian, junto com o seu sogro, Jetro. Moisés, um homem judeu, porém criado na corte egípcia, depois ali de ter matado um egípcio, foge para Midian, fica ali já estava ali mais ou menos 40 anos, e Deus aparece para Moisés. Nessa série de mensagens, é um momento para nós olharmos para quem nós somos e olhar para quem Deus ele é. Muitas vezes nós olhamos para nós e desprezamos aquilo que somos. Olhamos para Deus e nos falta entender quem Deus ele é de fato. Nós vamos estudar esses versículos que nós lemos, não tudo hoje, mas ao longo do mês. E que a minha oração, o meu pedido a Deus, é que nós possamos nos apropriar da nossa identidade em Jesus. Que nós possamos também nos apropriar da identidade de Deus, do eu sou, o Deus Criador, o Deus verdadeiro. E hoje aqui eu quero focar nos primeiros 3 versículos. Antes de voltar para o texto, eu gostaria de dar uma introdução aqui. Irmãos, esse mundo que nós vivemos hoje, ele impõe algo para nós. Esse mundo diz algo para nós assim: você precisa ser extraordinário. Você precisa viver o extraordinário. Você não pode ser pouco. Você não pode se contentar com pouco. Você precisa viver o extraordinário. Não vai faltar livros para você comprar, para te ensinar a ter uma vida extraordinária. O mundo coloca isso para nós. A internet aponta isso para nós. Viva ao máximo do seu potencial. Extraia ao máximo da sua capacidade humana. Viva mais alto, o máximo do potencial que você pode alcançar. E aí, a largada é dada. Vamos competindo com todo mundo. A largada é dada e vamos competindo. Um querendo ser maior e melhor do que o outro. E quando encontramos alguém maior e melhor do que nós, ficamos frustrados. Nos sentimos um nada. Olhamos para dentro de nós e bate a deprê. Ficamos mal dentro de nós. Ficamos oprimidos. Porque não conseguimos extrair o máximo de nós. Não conseguimos extrair o máximo do nosso potencial. E dentro de nós bate essa depressão. E para não ficarmos assim, nós vamos atrás desse extraordinário. A gente vai atrás de experiências fora do comum. Vamos atrás de experiências para aumentar o nosso nível de adrenalina, aumentar o nosso nível de emoção e talvez até para dizer que conseguimos extrair o máximo do nosso potencial. Só que tudo que nós também vamos nos relacionamos, nós vamos esperando o extraordinário. Vamos esperando igrejas extraordinárias. Pessoas extraordinárias. O simples, o comum, não atrai mais pessoas.
Hoje nós vivemos uma época onde as igrejas têm se preparado esteticamente, irmão, não sou nada contra, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, não estou sendo contra ninguém, mas apenas se preparando esteticamente para atrair pessoas. E pessoas vão atrás desse extraordinário, desse lugar que chama atenção, desse lugar que é demais, que é muito top, é muito legal. Somos atraídos, irmãos. Quando eu era criança, a figura de pastor era um pouco diferente. Era aquele senhor de bigode, cara mais carrancuda. Hoje mudou um pouco. Você olha os pastores, os caras bonitos assim, né? Como eu, né, Patrícia? E as pessoas são encantadas por isso. E eu não estou desprezando nem um formato, nem o outro. Mas nós vamos atrás desse extraordinário. E esse extraordinário nos encanta e nos atrai. Porque nós não queremos mais o comum. Nós não queremos mais o simples. E nós não aceitamos mais o simples. Só que aí, irmãos, vem o nosso Deus. A primeira lição aqui é: o nosso Deus, ele inverte as nossas expectativas. O nosso Deus inverte a nossa expectativa. Enquanto o mundo está ditando algo para nós, o nosso Deus está nos mostrando outras coisas. Versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, o Sinai. Primeiro ponto aqui, Moisés, ele estava pastoreando um rebanho. Moisés estava ali tendo uma vida comum. Moisés estava ali tendo uma vida simples, uma função simples. O rebanho que Moisés pastoreava não era dele. Tadinho de Moisés. Nem um rebanho próprio para cuidar ele tinha. Era o rebanho do sogro. E nós olhamos para dentro de nós, para a nossa vida, e dizemos que não temos nada, que não conquistamos nada, não vivemos o extraordinário, porque todo mundo vive o extraordinário, menos eu. Ficamos decepcionados com a nossa vida comum. Moisés estava vivendo uma vida comum. Deus se revela a Moisés com a vida comum que ele tinha. Moisés pastoreava o rebanho que não era dele. Moisés estava ali no deserto. O deserto simboliza na Bíblia um lugar de provação, de preparação, de luta, de opressão. Mas é ali que Deus se revela a Moisés. Moisés não estava num grande palácio. Moisés não estava em um ambiente de riqueza. Moisés não tinha ali um alto status social. Moisés estava vivendo, assim como eu, assim como você, uma vida comum. Uma vida comum. Só que nós, irmãos, juntamos tudo isso que nós vivemos e ficamos decepcionados. E ficamos chateados. E parece que para servir a Deus, nós precisamos ser alguém extraordinário. Parece que para servir a Deus, nós precisamos alcançar o máximo do potencial humano. Não, Deus só vai usar pessoas extraordinárias. Deus não vai usar alguém como eu, que cuida de ovelhas, que nem minhas são. Deus não vai cuidar de mim, que está
passando um momento de luta no deserto. Quantas vezes nós estamos desprezando aquilo que nós somos? E Deus quer revelar para nós a glória e o poder dele. Da forma que nós estamos vivendo uma vida comum, uma vida simples. Não estou dizendo de vida de pecado, não é isso que eu quero dizer, mas uma vida simples. Talvez você pense que para Deus usar você, você tem que estar, sei lá, tem que ter 10 mil seguidores no Instagram. Tem que estar pregando em uma igreja grande. Todo mundo tem que conhecer você. Você tem que falar bonito. Você precisa falar bem, ler bem. Irmãos, essa não é a expectativa. Segunda lição. Deus transforma coisas ordinárias em extraordinárias. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. 3. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque essa sarça não se queima. Nós falamos assim: o que pode acontecer na minha vida? O que pode acontecer na minha vida? Deus vai usar o pastor. Deus vai usar o Renato, o Fernando, o Fabiano, a Viviane, a Patrícia, a Marta. Deus vai me usar? Não. O meu negócio é ficar aqui quietinho, ouvindo. Porque eu não sei falar bem. Olha a minha vida. Não, a vida da Marta é extraordinária. É por isso que Deus chamou a Marta para estar aqui na frente. A vida dela é fora do comum. Eu não. Nunca. Nunca que eu vou ser usado por Deus. Nunca. Irmãos, estava lá Moisés trabalhando. Estava lá Moisés, fugitivo. Tinha fugido lá do Egito. Estava ali trabalhando. E Deus aparece e se revela a ele. Eu pensava, irmãos, no começo, quando eu me converti com 18 anos, eu tinha uma ideia de servir a Deus. Eu pensava que servir a Deus era fazer grandes viagens, ser pai de multidões, andar de avião para vários lugares, ser um cara diferenciado, ser alguém mais... Sabe aquele cara que põe a mão ali, todo mundo cai, dá um sopro, o pessoal... Eu pensava que era esse lance. É sério, é verdade. Eu pensava que era esse lance. Porque eu via lá os irmãos pregando. Tinha um cara que pregava, eu gostava dele, era o Lopar, ele faleceu já. O pessoal mais antigo lembra dele. Pregava que era uma bênção. Eu falava, meu Deus, olha como esse cara prega. Ele assoprava assim, né? Lembra, né? Fazia aquele sopro. Quando ele assoprava, era só o poder de Deus ali. E na minha cabeça era isso. Eu iria viver nessa dimensão. E Deus foi me ensinando. Deus foi me revelando. Deus foi mostrando o que é a minha vida. A minha vida é comum. A minha vida é comum. Sou uma pessoa comum. Interessante que, um tempo atrás, no dia do pastor, né? Alguém foi na minha casa me entregar um presente, uma família foi lá, e a menininha, a filhinha, ficou admirada, porque ela pensava que o pastor morava na igreja. O pastor tem casa. Né? Nós temos uma vida comum. Aquele cara que se sente melhor, maior, irmão, no reino de Deus, não tem a ver, não entra o potencial humano, irmão. Não entra a capacidade humana.
É a manifestação do Espírito Santo de Deus. É na sua vida comum mesmo. Amanhã você vai acordar 8 horas da manhã, 8 horas, 6 horas. O Lucas vai acordar às 5:30. Cada um em um horário. Vamos trabalhar. Alguém vai pegar a Dutra lotada amanhã. Vai estar em pé no ônibus. Vai estar trabalhando, ralando. É você que Deus revela. É para você que Deus revela o poder. É para você que Deus revela a glória. É você. Vivendo essa vida comum. Mas o nosso Deus não é comum. O nosso Deus é poderoso. Ele é majestoso, Ele é grandioso. Ele se revela a você, filho. É a você que Ele se revela. Então, não fique triste. Não fique iludido, desiludido pela vida que você está vivendo. Não é sobre você, irmão. É sobre o Deus. É sobre o Deus que você serve. É sobre o Deus que se manifesta na sua vida. Como eu disse, Moisés estava ali, trabalhando, vivendo ali de forma comum. Mas Deus foi lá e se revelou a ele. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. O problema é que nós somos assim. A gente pensa que para Deus, nós colocamos a expectativa em coisas extraordinárias para trazer algo extraordinário para nós. A gente fala, não, esse daí tem cara que prega bem. Esse tem cara que toca. Essa tem jeito que canta. Não, olha, essa igreja parece que é boa. A gente olha o extraordinário e espera coisa extraordinária. E a gente pensa que Deus é dessa forma. Que Deus está atrás aí dos melhores. Deus vai selecionar currículos. Vai ver quem fala melhor, quem canta melhor, quem toca melhor. Não, não é isso. Deus escolhe canais, instrumentos para fazer a vontade dele. Quando Deus se revela a Moisés, Deus se revela ali naquele ambiente comum. Deus se revela naquele ambiente comum. Deus vai ali naquele arbusto e se revela ali. Um arbusto, uma sarça. Ela vai lá e Deus se revela ali. Aquela sarça começa a pegar fogo. Aquele arbusto simples, comum, é um lugar ali para Deus revelar a glória dele, mas de uma forma extraordinária. E a gente está procurando o quê? Lugares geniais, espaços geniais, vidas geniais, extraordinárias. E Deus não. Deus está procurando pessoas como eu, como você. Pessoas comuns. Para revelar a glória dele. Para revelar o poder dele. A ação, ela começa em Deus, irmãos. A ação, ela começa no Senhor. O anjo apareceu de uma forma extraordinária ali. Só que Moisés estava trabalhando. Moisés não estava fazendo ali nenhum ritual. Moisés não estava ali esperando. Mas Deus se revelou. O que eu preciso fazer então? É ficar atento. Na sua vida, Deus vai falar com você. Talvez ali no ônibus. Talvez ali enquanto você está trabalhando. No seu quarto, enquanto você está orando. Talvez você, sentado, vendo a natureza. Talvez conversando com seu filho, com a sua filha. Deus se revela. Mas a grande questão é,
Quando Deus falar com você, qual vai ser a sua reação? No versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus te chama, o que você tem falado para Ele? Ah, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não posso. Senhor, não é para mim. Senhor, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito. Moisés não fala dessa forma. Aqui, nesse primeiro momento, ele diz: eis-me aqui. Quando Deus te chamar, o que você vai dizer para Ele? Ou Deus já está te chamando, o que você está dizendo para Deus? Qual é a sua resposta para o chamado de Deus na sua vida? Ah, Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, não sou capaz, irmão. Só diga sim para o Senhor. Só diga sim para o Senhor. Então, Deus é diferente de nós. Nós esperamos coisas grandiosas, de coisas grandiosas. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Ele pega coisas simples para fazer coisas grandes. Talvez eu e você, a gente não espera nada, mas Deus sabe que Ele pode revelar o poder e a glória dEle, através daquele que eu e nem você acredita. O nosso Deus, Ele tem esse poder de transformar. O nosso Deus, Ele tem esse poder de nos levantar. Deus, Ele se revela para nós. E eu gostaria de perguntar para você: você está atento? Moisés estava trabalhando. Moisés estava ali no deserto. Moisés estava pastoreando um rebanho. Mas Deus apareceu para ele ali. Você está atento para as vezes que Deus tem chamado você? O seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus? Ou será que você está depreciando a sua vida? Deus fala com você, mas você deprecia, porque você vive uma vida comum. Irmão, mesmo que você esteja vivendo um momento de tribulação, um momento de luta, ali também Deus, Ele pode falar com você. Moisés se aproximou da sarça. Moisés se aproximou para ver aquilo que estava acontecendo. Muitas vezes nós, quando Deus se revela a nós, o que a gente faz? A gente se afasta. Deus está te chamando para mudar de vida. Deus está te chamando para ter um compromisso com Ele. Deus está te chamando porque Ele quer usar a sua vida. A questão é, você vai se distanciar de Deus ou você vai se aproximar dEle? Você vai dizer não ou você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. É hora de você olhar para Deus. É hora de você entregar o seu coração para Deus e deixá-lo usar a sua vida e revelar a glória e o poder dele sobre você. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé. Quero orar com você. Eu quero orar por você também. Irmãos, bem-vindo a uma vida comum. Mas dessa vida comum é possível viver coisas extraordinárias. Eu disse que eu tenho uma vida comum, mas eu vejo coisas extraordinárias de Deus acontecendo na minha vida. Eu contei aqui na vigília o testemunho. Eu fui comprar pão numa padaria ali, né? Claro, pão na padaria.
E naquela padaria tem um lugar que as pessoas ficam bebendo. E um cara bêbado chegou para mim e falou assim: Deus está ouvindo sua oração. Deus sabe o que você está pedindo. Aquele lugar que você quer para a sua igreja, Deus ele vai te dar. Continue orando e continue falando com Deus. O cara bebaço, bêbado, mas foi usado por Deus ali. E aí, orei. Sabemos que em um desses domingos aqui tivemos um problema com o inquilino, quem dera, né? Vamos chegar lá. Com o nosso vizinho. E eu falei, nem para já ser resolvido e aqui ser nosso, tudo. Isso no domingo. Na segunda-feira, segunda, né, Fernando? O Fernando me encaminhou uma mensagem do senhor Nelson, proprietário. Eu quero alugar para vocês o salão de cima também. E aí ele manda o valor, eu falo, olha, senhor Nelson, esse dinheiro eu não tenho. Quer dizer, a igreja não tem. Não dá, infelizmente. Ela, então tá bom, então deixa, eu tinha até desistido. Eu falei, caramba, aparecia um sinal. Só que 2 dias depois ele me liga de novo e fala, vamos conversar. E ele abaixa o valor em 40%, 50%, aí, me ajuda aí os matemáticos. Abaixou o valor, irmãos. E graças a Deus, agora a gente vai conseguir usar os 2 espaços. E Deus usou uma pessoa para falar comigo. Quantas coisas extraordinárias Deus faz na minha vida comum. Eu falei lá no Vocacionados, eu falei, sabe por quê? Eu acredito que Deus ele pode usar pessoas, porque Deus usa a minha vida. Porque eu não boto uma fé em mim. Eu não boto uma fé em mim. Mas Deus me usa. Às vezes eu estou lá na Casa de Paz. Casa de Paz é um trabalho de evangelismo. Não conheço ninguém ali. O que eu sei fazer? É pegar a Bíblia, abrir e pregar. Mas quando eu fecho a Bíblia, me bate uma vergonha. Eu falo, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Como é que eu vou interagir? Eu não sei. E eu não sei mesmo. Mas desde os meus 18, 19 anos, irmãos, Deus me chamou para... Eu já falei para algumas pessoas. O meu campo missionário são casas. Eu já ministrei em muitas casas. A primeira vez que eu ministrei com 18 anos foi numa casa. O pastor me colocou lá para pregar, morrendo de medo. Terminei de pregar. Ele fez o apelo e uma pessoa aceitou Jesus ali. E Deus foi fazendo coisas extraordinárias na minha vida. Por isso que eu tenho certeza. A gente não precisa ser grandes pessoas. A gente não precisa ser pessoas extraordinárias. Porque o poder, ele é de Deus. Por isso, meu irmão, glorifique a Deus pela vida que você tem. Exalte ao Senhor pela vida comum que você tem. Porque Deus se revela a você. Deus se manifesta a você. E através de você, irmão, o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser reconhecido. Não é você, é o poder de Deus sobre a sua vida. Ora ao Senhor. Entregue o seu coração para o Senhor. Se tiver que pedir perdão para Deus, peça perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados, por reclamar algumas vezes da sua vida, por desacreditar daquilo que Deus pode fazer em você. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Senhor, fale com meus irmãos, Pai. Toque nessa alma fragilizada. Toque nessa alma, Senhor, que tem uma baixa autoestima, Senhor. Toque nessa alma que perdeu o amor próprio. Toque nessa alma, Deus,
que não acredita mais que o Senhor pode fazer alguma coisa através dela, Pai. Senhor, restaura, Pai. Restaura, Senhor. Restaura no nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor venha se revelar. Que o Senhor venha fortalecer. Que o Senhor venha renovar, Pai. Enquanto nós cantamos aqui, eu quero fazer um convite para você. Você que entende que essa palavra em algum momento ela tocou o seu coração e você precisa receber uma oração específica. Eu gostaria de chamar você a vir aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Dê um passo. Dê um passo para Deus ir até você. Para Deus visitar você. Como é que está a sua vida? O que acontece com você? Quais medos estão permeando o seu coração? O que dentro de você está te incomodando? Eu quero orar por você. Venha num ato de fé. Venha num ato de fé. Para ter a sua vida tocada pelo Espírito Santo. Enquanto oramos, você pode se achegar. Você pode vir.